Depois de participar da abertura da COP28 e discursar no evento, o presidente Lula passou pela Alemanha. Na ocasião, o governo brasileiro assinou 19 acordos de cooperação. A maior parte trata de meio ambiente, bioeconomia e desigualdades sociais. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro Paulo Teixeira, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento você, Cosmo Silva, cumprimento também a Ana Rosa Carrara e todos os telespectadores da TVT. Ministro, então vamos falar desta passagem do presidente Lula pela Alemanha depois de sair da COP28, onde discursou, enfim, tinha que fazer esse pit stop na Alemanha, encontro com o primeiro-ministro Olaf Scholz e vários acordos assinados. Eu queria que o senhor falasse para a gente, né, desses acordos e como que foi aí a receptividade por parte do chanceler alemão à comitiva brasileira. Olha, a passagem do presidente Lula, primeiro pelo Oriente Médio, depois pela COP e depois pela Alemanha, foi marcante. Marcante pelos seguintes aspectos. Primeiro deles, o Brasil, nesse momento de grande crise climática, é um lugar para ser a base para a produção de energia limpa. Nós já temos 80% da energia elétrica nossa limpa e metade de toda a energia nossa é limpa. Então, nesse aspecto, o Brasil já tem uma grande vantagem sobre o mundo, porque muitos países se utilizam de energia do petróleo ou do carvão. E nós temos uma energia elétrica baseada na hidroeletricidade e também temos hoje no Brasil crescendo muito a energia à base dos ventos, né? Energia eólica e energia na base do sol, a energia solar fotovoltaica e a energia solar para o aquecimento de água. Assim, o Brasil já tem uma vantagem, né? Além dessa vantagem de ter uma matriz elétrica limpa, o Brasil tem uma segunda vantagem. É um lugar que não tem guerra aqui na região. Aliás, eu espero que a Venezuela não se encrenque nessa crise com a Guiana. Então, eu espero que não tenha problemas ali. Mas o fato de não ter conflitos aqui faz também que nós não convivamos com problemas como a Europa está convivendo hoje. Né? Quer dizer, a Europa que recebe o gás da Rússia não está recebendo e está tendo que importar gás, o que explodiu o custo da energia na Europa. E a Europa está agora entrando o inverno. Né? Nós estávamos na Alemanha, estava nevando na Alemanha. Por isso, o Brasil também está situado e tem uma política externa de paz, e por isso e por essas razões não tem os conflitos que a Europa tem hoje para produção de energia. Então, tem esses dois aspectos. Nós temos uma matriz limpa. Dois, nós estamos numa região cujos conflitos são muito menores. E três, nós temos aqui muito sol e temos muita água. E qual é o novo momento que a humanidade está vivendo? Um novo momento dessa revolução energética, da limpeza da matriz energética, da energia limpa, é o momento do hidrogênio verde. E quem tem condição de produzir hidrogênio verde é o Brasil, pela disponibilidade de água, pela disponibilidade de sol. E nesse aspecto, o Brasil também pode fazer uma revolução industrial. Isso é, os países europeus que têm indústria, que consomem muita energia, eles também podem transferir essas indústrias para o Brasil para a produção de energia aqui. Por isso, essa rodada do presidente Lula na COP, no Oriente Médio e na Alemanha, foi muito importante para a atração de investimentos, para debate sobre novos investimentos para a produção de energia e para a atração de indústrias com muito gasto de energia, que são, é um termo técnico,
consumidoras, quer dizer, elas são intensivas, energointensivas em energia, né? Que a indústria a indústria que produz a siderurgia, que requer muita energia, a indústria, a indústria, o transporte, que requer muita energia, e o Brasil também é uma base de biocombustíveis. O Brasil hoje já mistura muito o biodiesel, ele tem muito biocombustível misturado no biodiesel. Então, é aqui o lugar para se investir em energia limpa. Assim, a passagem do presidente Lula foi uma passagem muito virtuosa na COP, porque ele na COP diz o seguinte: chega de demora, vamos cumprir os compromissos assumidos na Conferência de Paris, que os países desenvolvidos não estão cumprindo, né? Eles não estão fazendo a conversão da sua matriz energética e não estão pagando para aqueles que estão mantendo as florestas de pé. Então, o presidente Lula meio que fez um discurso assim: olha, o mundo está vivendo uma crise grave e os compromissos vão ser cumpridos. Isso é, ele fez o que a Marina dizia: nós não vamos lá para ser cobrados, mas vamos lá para cobrar. Aliás, nós levamos um dado muito positivo da diminuição do desmatamento no Brasil, né? Então, na COP, o presidente Lula fez um discurso muito forte e foi procurado por muitas lideranças mundiais e muitos presidentes da República, né? E em Berlim, ele fez uma reunião com o Ministério Alemão, nós participamos de uma reunião com os ministros alemães, antes nós preparamos os acordos com os ministros alemães, ele fez também uma reunião com a indústria alemã, com a grande indústria alemã, e assinamos uma série de acordos na área de bioeconomia, na área de manutenção da floresta, enfim, foi um ganho enorme essa rodada do presidente Lula pelo Oriente Médio, desbloqueou mercados, pela COP, no sentido de afirmar essa liderança do Brasil, que inclusive vai sediar a COP30 em 2025, e na Alemanha foi muito importante o diálogo com o governo alemão e com a indústria alemã no sentido de atrair investimentos para o Brasil. E, ministro, você fez aí um apanhado bastante rico de como são os resultados dessa viagem, os resultados imediatos, né, dos acordos que foram firmados, de investimentos que serão feitos na área de projetos ambientais aqui no nosso país, sobre o potencial do nosso país também dessa economia verde. Mas eu queria tratar de uma questão mais política nesse sentido, que é essa viagem do presidente Lula, essa rodada que ele deu agora mais recentemente e passando pela Alemanha, por Berlim, como o senhor falou, é uma retomada de relações diplomáticas mais amigáveis, também com nações que estavam aí estremecidas por conta do último governo que a gente passou aí de 4 anos de Jair Bolsonaro ali, que estremeceu diversas relações? Então, o que aconteceu no governo Jair Bolsonaro é que ele se isolou do mundo, né? Ele mantinha relações com o Trump unicamente, né? Mas do restante do mundo ele se isolou. E o presidente Lula hoje ele representa um magnetismo para o mundo. Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu acho que o presidente Lula hoje no mundo ele desempenha um papel muito parecido com o que o Mandela ao seu tempo desempenhou. Ele é visto como um líder, né, do sul global, como ele gosta de dizer, né? Ele fala de boca cheia do sul global, e esse líder ele tem sido muito requerido pelos líderes mundiais, né? Foi assim na COP, em que o rei da Inglaterra o procurou, o primeiro-ministro da França, o primeiro-ministro da Espanha, inclusive lideranças de setor privado, lideranças do mundo inteiro procuraram o presidente Lula e os ministros também do presidente Lula, né? Então, ele voltou a representar isso no Oriente Médio, na COP e também ele na Alemanha, né? Foi uma retomada muito importante. Tanto que
ele marcou um agradecimento ao primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, em que ele disse o seguinte: olha, eu quero te agradecer porque você me recebeu como candidato. Olaf Scholz recebeu o presidente Lula como candidato, tá certo? E agora o recebeu como presidente. O Olaf Scholz é um cara muito sério, muito um perfil muito tímido e sério, né? E ele caía em risada nas falas do presidente Lula, descontraindo, tanto que os jornais ali fotografavam essa descontração dele na relação com o presidente Lula. Então, o presidente Lula hoje botou o país, o Brasil, no outro patamar de liderança mundial no tema do clima, na liderança mundial no tema do combate à desigualdade. O presidente Lula agora assumiu a presidência do G20, não é isso? Nós estamos assumindo a presidência do G20 e depois vamos assumir a presidência do BRICS, né? E por isso essa liderança é muito importante, né? Enquanto o presidente anterior, ele era o presidente brasileiro anterior, ele era assim repugnante, era um cidadão repugnante, uma liderança que ninguém queria ter perto. E por isso que o Brasil se isolou muito nos últimos 4 anos. Ministro, vamos trazer um pouco uma discussão aqui para o Brasil, porque semana que vem será realizado o seminário Fala da Terra, Memórias e Futuro das Lutas no Campo. Né? Várias mesas, várias personalidades. O senhor é o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Queria que o senhor falasse da importância desse seminário aí e os temas que serão discutidos. Olha, eu acho que a primeira coisa importante é o tema da alimentação. O Brasil tem um paradoxo. Ele produz comida para o mundo e tem 20 milhões de pessoas no mapa da fome. Ele produz comida para o mundo e tem 100 milhões comendo mal, não é? Então, nós precisamos equilibrar essa produção. Essa história de produzir alimentos para exportação é importante, né? Retirar a importância disso é um erro. É muito importante para a economia, para a balança comercial, para as relações entre os governos. É muito importante o papel que o Brasil tem hoje na produção de soja, de milho, de carne, de algodão, de outros produtos agrícolas, celulose, e a sua exportação para o mundo e a repercussão disso na economia. Agora, tem que equilibrar, tem que produzir alimentos também. Isso é, alimentos que estão na cultura alimentar do nosso povo. E retirar o Brasil do mapa da fome, como o presidente Lula quer, e alimentar corretamente, reeducar a alimentação do nosso povo. Então, é isso que eu acho que é uma primeira marca que nós temos que fazer da política da agricultura familiar do nosso governo, né? Que é uma política de favorecer o pequeno para produzir alimentos e botar alimentos de qualidade na mesa do povo brasileiro. Tirar o Brasil do mapa da fome e ajudar o mundo a sair do mapa da fome. Em segundo lugar, nós temos que continuar o programa de reforma agrária. Ele é válido ou não é válido? Ele é válido. Ele é importante. O Brasil tem muitos agricultores sem terra, que perderam suas terras pelo processo de concentração, pelos conflitos agrários, pelos minifúndios, pela mecanização, e foram perdendo pela valorização da terra, sua terra, e querem ser agricultores, e que o Brasil precisa dessas pessoas a serem agricultores, e esse é um mecanismo muito efetivo de combate à desigualdade social. Então, eu queria trazer essas duas marcas nesse debate sobre a história da luta no campo no Brasil. Primeira, a questão de que, para produzir alimentos, o Brasil tem que equilibrar a política para o grande, para o médio e para o pequeno. E segundo, que nós precisamos continuar o programa de reforma agrária. E terceiro, paz no campo nós teremos se o Estado brasileiro entrar na mediação dos conflitos para evitar a morte de trabalhadores rurais. Então, essas três marcas que eu acho importante para esse seminário sobre a luta no campo no Brasil.
Deputado, eu vou voltar um pouco sobre relações internacionais, só para pegar um tema que havia muita expectativa dessa recente viagem do presidente Lula e toda a comitiva, havia ali muitos ministros o acompanhando, outras autoridades também, sobre o acordo União Europeia e Mercosul, mas que ao final não foi assinado. E aí nós temos um imbróglio que é a posse agora de Milei nesse próximo final de semana, né? Que pode aí dar um rumo diferente para isso. Como é que o presidente Lula vem trabalhando aí esse tema tão espinhoso? O presidente Lula, ele trabalha a importância da integração do Mercosul com a Europa, né? Mas trabalha também a necessidade de uma revisão desse acordo. Ele precisa estar em novas bases. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é não desistir, mas rediscuti-lo, porque nós não podemos ter um acordo que impeça o crescimento do conhecimento no Brasil, das empresas brasileiras, e por isso o acordo sobre propriedade intelectual ele não é bom, o acordo sobre compras públicas não é bom, e o acordo sobre agricultura familiar não é bom. Então, eu sou da ideia de que o Brasil devia estimular a continuidade do debate para possível revisão do acordo, para que ele seja celebrado em novas bases. Perfeito. Conversamos com Paulo Teixeira, que é ministro de Desenvolvimento e Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco e toda essa análise, esse apanhado dessa última viagem importante que o presidente Lula fez, tanto à Europa quanto ao Oriente Médio. Obrigado, um abraço a você, Ana Rosa, Cosmo Silva, e um abraço a todos os telespectadores dessa importante televisão brasileira, emissora que é a TVT. Abraço, ministro. Abraço.